Imagine tentar construir uma ponte sem uma régua confiável. Imagine comprar 1 quilo de arroz em uma cidade e descobrir que na cidade vizinha aquele mesmo quilo pesa outra coisa. Ou pior, imagine cientistas de diferentes países tentando desenvolver medicamentos, satélites ou aviões utilizando unidades diferentes. Durante milhares de anos, essa era a realidade da humanidade. As medidas mudavam de reino para reino, de cidade para cidade, e até mesmo de comerciante para comerciante. O resultado era confusão, prejuízo e muitos conflitos comerciais. Foi justamente para resolver esse problema que surgiu o Sistema Internacional de Unidades, conhecido simplesmente como SI, o padrão utilizado praticamente em todo o planeta. Mas chegar até ele levou milhares de anos de descobertas científicas. É essa a história de como aprendemos a medir o espaço, o tempo e a matéria. As primeiras civilizações utilizavam o próprio corpo como referência. O comprimento podia ser medido em pés, palmos, polegadas, côvados ou braças. O problema era óbvio. O pé de uma pessoa nunca era igual ao de outra. O braço de um rei era diferente do braço de qualquer camponês. Imagine negociar 100 pés de tecido sem saber exatamente qual pé estava sendo utilizado. Durante muito tempo isso funcionou porque o comércio era local, mas à medida que os países começaram a negociar entre si, tornou-se evidente a necessidade de um padrão universal. Foi então que, durante a Revolução Francesa, nasceu uma das maiores revoluções científicas da história. No final do século XVIII, cientistas franceses decidiram criar uma unidade que não dependesse do corpo humano nem da vontade de um governante. A ideia foi brilhante. Eles observaram que a Terra é praticamente a mesma para toda a humanidade. Então definiram 1 metro como a 10ª milionésima parte da distância entre o Polo Norte e o Equador, medida ao longo do meridiano que passa por Paris. Em outras palavras, se dividíssemos aquele trecho da Terra em 10 milhões de partes iguais, cada parte corresponderia a 1 metro. Era uma definição elegante, mas extremamente difícil de reproduzir. Quem iria medir novamente 1/4 do planeta sempre que precisasse conferir uma régua? Por isso, alguns anos depois, foi construída uma barra metálica feita de uma liga de platina e irídio. Essa barra, cuidadosamente protegida na França, passou a representar exatamente 1 metro. Durante décadas, todas as réguas e instrumentos do mundo eram comparados com essa barra. Mas surgiu outro problema. Mesmo um metal extremamente resistente pode sofrer pequenas deformações ao longo dos anos. A ciência precisava de algo ainda mais estável. Na segunda metade do século XX, o metro passou a ser definido utilizando a luz. Inicialmente, utilizou-se a luz emitida pelo gás criptônio 86. Depois, em 1983, veio a definição atual. Hoje, o metro é a distância percorrida pela luz no vácuo, durante exatamente um intervalo de 1 dividido por 299.792.458 avos de segundo. Isso significa que 1 metro deixou de depender de um objeto físico e passou a depender de uma constante da natureza, a velocidade da luz. Enquanto o universo existir, essa definição continuará válida. Medir distâncias foi um desafio. Medir o tempo talvez tenha sido ainda mais difícil. Os primeiros relógios eram simplesmente relógios de sol. Uma haste projetava sua sombra e, conforme o sol se movia, era possível estimar as horas. Mas bastava uma noite ou um dia nublado para que ele deixasse de funcionar. Então surgiram as ampulhetas. A areia escoava lentamente de um recipiente para o outro, permitindo medir intervalos de tempo. Elas eram úteis em navios, igrejas e cozinhas, mas não eram muito precisas. Depois vieram os relógios mecânicos, engrenagens, molas e pêndulos permitiram medir o tempo continuamente. Mais tarde surgiram os relógios analógicos modernos. Embora muito mais precisos, eles ainda sofriam pequenos atrasos. Foi então que a eletrônica revolucionou tudo. Descobriu-se que um cristal de quartzo vibra milhares de vezes por segundo quando recebe corrente elétrica. Essa vibração é extremamente regular. Por isso, praticamente todos os relógios digitais utilizam quartzo. Mas a ciência precisava de uma precisão ainda maior.
Assim nasceram os relógios atômicos. Hoje, o segundo é definido observando a frequência da radiação emitida durante uma transição específica dos átomos de césio-133. Exatamente 9.192.631.770 oscilações dessa radiação correspondem a um segundo. É uma precisão tão extraordinária que um relógio atômico moderno levaria milhares de anos para errar apenas um segundo. Graças a essa precisão, existem GPS, internet, telecomunicações e missões espaciais. Depois que cientistas padronizaram comprimento, massa, tempo e outras grandezas, surgiu a necessidade de reunir tudo em um único sistema. Em 1960, nasceu oficialmente o Sistema Internacional de Unidades. Ele estabelece 7 unidades fundamentais: o metro para comprimento, o quilograma para massa, o segundo para tempo, o ampere para corrente elétrica, o Kelvin para temperatura, o mol para quantidade de matéria e a candela para intensidade luminosa. Praticamente toda a ciência moderna utiliza essas unidades. Uma dúvida muito comum é: se usamos centímetros o tempo todo, por que o metro é a unidade oficial? Porque o SI sempre escolhe uma unidade base. O centímetro não é uma unidade fundamental. Ele é apenas uma fração do metro. O prefixo centi significa um centésimo. Assim, um metro corresponde exatamente a 100 centímetros. Utilizar o metro como referência simplifica toda a organização do sistema. O mesmo raciocínio vale para o quilômetros, milímetros e nanômetros. Todos derivam do metro. Essa é outra curiosidade interessante. O Sistema Internacional utiliza o quilograma como unidade base. Isso aconteceu por razões históricas. Quando o sistema foi criado, o padrão físico de massa correspondia a 1 quilograma. Por isso, essa unidade foi mantida. O grama é apenas a milésima parte do quilograma, ou seja, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Hoje, inclusive, o quilograma já não depende mais daquele antigo cilindro metálico. Desde 2019, ele é definido utilizando uma constante fundamental da natureza, a constante de Planck. Imagine escrever a distância entre a Terra e o Sol, ou o tamanho de uma bactéria. Os números seriam enormes ou extremamente pequenos. Para resolver esse problema, surgiu a notação científica. Ela escreve qualquer número como um valor entre 1 e 10 multiplicado por uma potência de 10. Por exemplo, 1500 torna-se 1,5 vezes 10 elevado a 3. Já 0,000002 torna-se 2 vezes 10 elevado a menos 6. Essa forma facilita cálculos, comparações e a comunicação científica em qualquer lugar do mundo. Uma das maiores vantagens do sistema internacional é sua simplicidade. Quase todas as unidades seguem potências de 10. Para converter metros em centímetros, basta multiplicar por 100. Para converter centímetros em metros, basta dividir por 100. Da mesma forma, 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. 1 metro corresponde a 1000 milímetros. 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. 1 tonelada corresponde a 1000 quilogramas. Quando entendemos os prefixos quilo, hecto, deca, deci, centi e mili, praticamente todas as conversões tornam-se simples.